Você é uma jovem estudante que não tem muitos amigos e, por uma maldição, acaba trocando de corpo com um assassino e precisa salvar seu corpo e sua reputação. E esse é o filme Freak no corpo de um assassino. E eu sou EF, o estado de fuga. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando alguns jovens mequetrefes bebendo e fazendo uma loucuragem. E eles estão conversando sobre como é bom ser rico e popular. E um cara começa a zoar com a namorada e ela fica bolada e entra na casa. E como ela não pode ficar assim, ele entra pra falar com ela. E galera, nesse começo de filme já me deu uma raiva no coração, pois o dono da casa gosta de colecionar itens antigos e o jovem mequetrefe começa a colocar a mão em tudo e tem uma adaga diferenciada dos povos maia. E depois ele começa a entrar em lugares fechados, pois como o pessoal era rico, ele queria encontrar alguma coisa diferenciada pra comemorar. E ele consegue achar uma adega no subsolo, mas deixa cair uma garrafa no chão, achando que era a namorada que queria dar um susto. E do nada aparece um cara atrás dele e só te digo uma coisa, depois desse dia ele poderia fazer filmes adultos, porque o cara enfia uma garrafa inteira na garganta dele e ele dá uma falecida de leve. A namorada está no banheiro retocando a maquiagem, quando começam a bater na porta e quando ela vai abrir, o assassino pega a cabeça dela e bate no buraco do vaso. E ao mesmo tempo, o casal está metendo a cabeça no buraco do rabo. A jovem diz que ele estava demorando muito e já estava satisfeita. E do nada o assassino aparece e dá uma falecida no namorado e ela sai correndo desesperada pela casa. E por pouco ela daria uma falecida de leve, mas ela consegue se esconder no armário, que tinha uma passagem secreta. E ela escuta que seus pais estavam chegando e sai correndo, mas acaba dando uma falecida de leve. E os pais veem um carro do lado de fora e dizem que se ela deu uma festa, mataria ela. O problema é que quando entram na casa, percebem que não seria preciso. E agora vamos para a nossa personagem principal, a jovem Millie, que morava com sua mãe e irmã policial. E ela esconde sua inscrição para a faculdade, pois como ela perdeu o pai há pouco tempo, sua mãe estava muito sentimental e não queria que suas filhas saíssem de casa. E no dia seguinte haveria um jogo da escola e a mãe tinha marcado de ir no teatro com ela e ela só não disse não para não deixá-la magoada. Ela está indo para a escola quando encontra com seus amigos, Nyla e Josh. E chegando lá, eles querem marcar de se encontrar no jogo para pegar alguns gatinhos. E ela diz que não iria, pois estaria com sua mãe, e Nyla diz que ela precisava viver a vida dela ou não aproveitaria nada. E quando ela está chegando no seu armário, aparece a Patricinha e começa a zoar com a roupa dela, e diz que viu a mãe dela roubando aquela roupa na casa de doação. E galera, aí acha o vacilo, porque o negócio já está de graça, e a mãe ainda rouba? E quando ela olha pro lado, o novinho que ela gostava estava ali, mas ela nunca teve coragem de falar com ele. Ela chega na aula de marcenaria e o professor diz que ela estava atrasada, como sempre, e ela senta do lado do novinho que gostava, e ele diz que o macete era adiantar 5 minutos no despertador, que resolve isso. E depois o professor começa a humilhar com ela, pois era o dia dela entregar o projeto, e mais uma vez ela ficou sem fazer, e geral começa a receber mensagem no celular, e começou a rolar a mensagem que alguns jovens deram uma falecida de leve, e que era o carniceiro que estava de volta. E eles começam a pensar se a lenda do carniceiro era verdade, ou foi apenas uma coincidência alguns jovens mequetrefes aparecerem falecidos. À noite está rolando o jogo da equipe da escola, e Millie aceita ser mascote pois ganhava pontos na nota, mas geral zoava com ela. E na hora de ir embora, seus amigos oferecem carona, mas ela diz que ficaria para esperar a mãe, pois elas queriam passar um tempo juntas, e fica esperando, mas aí que a vida fica difícil, pois sua mãe começa a beber e acaba dormindo, porque ainda estava de luto com o falecimento do marido, e ela fica sozinha esperando, e sua irmã chega em casa e liga para avisar que a mãe dormiu, e aparece um cara estranho olhando para ela, e no momento que ela ia pedir ajuda, a bateria acaba. Aí o negócio fica doido, pois ela precisa fugir e aquela roupa não ajudava, mas ela consegue se esconder. Quando ela está saindo, o cara aparece e vai para cima dela, e quase que ela leva uma facada de leve, mas sua irmã aparece na hora e o cara acertou uma facada no ombro dela, e ao mesmo tempo que ela sentiu, ele também sentiu no braço, e sai correndo desesperado, e depois ela é levada na delegacia e sua mãe aparece desesperada, e nem preciso dizer que isso tudo foi por culpa dela. Millie vai dormir e começa a ter um pesadelo estranho, como se tudo estivesse mudando, e quando amanhece, ela começa a olhar tudo de forma estranha e sua mãe acha que ela estava agindo estranho. Mas aí que vemos o problema, pois aquela não era Millie, pois no outro lado da cidade o carniceiro acorda e a Millie estava no corpo dele, e ela não entende o que estava acontecendo e aparece um cracudo perguntando se ela tinha
tinha uma pedra, e ela começa a dizer que estava no corpo errado, e o cracudo acha que ela usou uns tóxicos muito pesados e diz que faria um bem bolado para conseguir um pouco. E depois ela sai pela cidade e as pessoas começam a olhar estranho para ela, pois Millie fez um retrato falado na delegacia. Em casa, a falsa Millie está agindo de forma estranha, e a mãe não percebe nada, e quando a irmã desce com a roupa de polícia, ela pega uma faca para acertar 37 de leve, mas a mãe tira dela e diz que ela não precisava ir pro colégio. E ele olha as roupas da Millie e vê que eram sem graça, e pega algumas roupas da irmã emprestada, e chegando no colégio, geral começa a olhar com maldade, porque agora ela estava toda seduzente. Seus amigos tentam falar com ela, pois ela estava muito estilosa, mas a jovem que só zoava com ela aparece e diz que poderiam ser melhores amigas. E a falsa Millie pede para ir em um lugar privado que contaria o que aconteceu quando foi pega pelo assassino, pois essa jovem, além de fofoqueira, ainda trabalhava no jornal da escola e ganharia muitos pontos. E a jovem escuta alguém no chuveiro e era a Millie no corpo do carniceiro, e ela sai correndo e do nada o carniceiro a coloca dentro de um armário de criogenia, e quando a Millie vê, percebe que todos estavam em perigo. O carniceiro chega na aula de carpintaria e começa a chamar atenção, e o professor começa a esculachar novamente com ela, mas ele fica quieto, e a Millie vai onde seus amigos costumavam ficar para conversar, e eles ficam desesperados, pois ela estava no corpo do carniceiro, e começa uma perseguição sinistra, e ela estava levando uma surra tentando dizer que era amiga deles, e ela percebe que naquele corpo ela tinha muita força e começa a fazer uma dança esquisita para eles perceberem que era a Millie verdadeira. Eles vão no banheiro para conversar, e ela diz que foi apunhalada por uma adaga antiga pelo carniceiro e sentiu algo acontecer, e quando acordou estava naquele corpo. E Josh encontra a adaga, mas estava escrito em espanhol, e Nayla pergunta se ele não estava na aula de espanhol há 2 anos, e ele diz que só estava lá pois estava de olho em 2 gostosinhos. Os dois vão falar com a professora de espanhol e ela traduz que era uma adaga de ritual que quem foi falecido ganha os anos de vida da pessoa, mas se a pessoa não for, ela troca de corpo com a outra, e se o ritual não for concluído até a meia-noite do dia seguinte, a troca seria permanente. E no banheiro aparece um jovem que sempre zoava com ela, e como ela estava no corpo daquele cara, faz o mequetrefe molhar as calças. E agora eles precisavam pegar a adaga e apunhalar o carniceiro para pegar o corpo de volta. O carniceiro vai na sala do professor de carpintaria e ele tenta ir pra cima para se vingar, mas o professor era da lutaria e naquele corpo ele não tinha muita vantagem, mas consegue acertar no gogó dele e joga na mesa de serra. E quando sai de lá, dá de cara com o Millie e ele começa a gritar dizendo que o carniceiro estava na escola, então eles precisam correr, porque até explicar o que estava acontecendo, ela já teria recebido 12 tiros de aviso. Eles começam a fugir no carro do Josh, mas era muito lento, e a irmã dela estava trabalhando e começa mais uma perseguição. E eles têm a ideia de se esconder no shopping, o problema é que sua mãe trabalhava lá, e aqui começa um momento estranho, pois ela se esconde no provador de roupas e os dois começam a conversar sobre a vida, e Millie diz pra mãe deixar a filha viver um pouco, pois ela poderia estar se sentindo sufocada, e do nada a mãe diz que teve uma conexão boa e a chama pra tomar um café, se é que você me entende. O problema é que ela estava falando com a própria filha e Charlene aparece dizendo pra mãe ligar pra Millie, pois o carniceiro apareceu na escola. Seus amigos conseguem uma máscara de borracha para ela não ser reconhecida, e eles veem no celular que o carniceiro começou a andar com o pessoal popular, e eles estão pensando onde poderia fazer a festa já que foi cancelada por causa do ataque do carniceiro, e ele dá a ideia de fazer na fábrica abandonada. O carniceiro entra na sala de sustos do local e Brooke vai atrás pois queria conversar, pois ela estava agindo de forma estranha. O problema é que aquilo era uma armadilha e quase que ele leva 37 facadas, mas Millie aparece na hora e desmaia o carniceiro, e depois desmaia Brooke pois ele ficou desesperado. Quando Brooke acorda, ele fica desesperado e Millie tenta dizer o que estava acontecendo, mas é meio difícil acreditar quando tem um cara de 2 metros, peludo, com cara de assassino, dizendo que é uma menina. E quando ele está indo embora, Millie começa a recitar o poema que colocou no armário dele, pois ela não tinha coragem de entregar pessoalmente, e ele acredita que era Millie, e o carniceiro diz que quando se soltar vai acabar com eles, e eles começam a planejar pois precisavam invadir a delegacia para pegar a adaga na sala de provas, e deixam Josh sozinho em casa para vigiar.
Eles chegam na delegacia e vem a viatura da Charlene, e Nayla aparece desesperada, dizendo que estava sendo perseguida pelo carniceiro. E Charlene vai dar uma olhada e no carro, Millie está conversando com Brooke e os dois começam a ter uma conversa sentimental. Josh está em casa esperando o pessoal voltar, e sua mãe volta mais cedo de viagem e ele tenta dizer que a Millie estava amarrada por causa de uma brincadeira, e ele tenta dizer que estavam fazendo peripécias sensuais e diz que era hétero, mas a mãe diz que não acredita, pois já viu ele fazendo muitas coisas estranhas, e o carniceiro se solta e os dois saem correndo ou dariam uma falecida. Nayla consegue pegar a adaga, mas Charlene aparece na hora e diz que não viu o carniceiro e percebe que ela estava fazendo algo de errado, e ela tenta explicar, e no carro Brooke pede para sentar atrás e diz que sempre gostou dela e diz que estava sentindo atração por ela mesmo naquele corpo. E galera, vou ficar aqui na minha porque já brochei 3 vezes, e eles querem dar uma lacrada e ele dá um beijo nela. O problema é que se ela ficar permanente nesse corpo, acho que ele que vai ser deslacrado. O carniceiro aparece na delegacia e finge que é irmã dela, e consegue pegar a adaga e consegue pegar o carro e meter o pé. E Emília aparece na delegacia e a irmã dá 3 tiros de aviso, mas erra. E ela tenta dizer que era irmã dela, mas claramente ela não acreditaria. Então ela usa sua força e consegue colocar a irmã na cela. E agora eles teriam pouco tempo para conseguir a adaga e apunhalar o carniceiro. Brooke dá seu relógio para Millie para marcar o tempo, e o carniceiro chamou 3 novinhos pra conversar no escurinho, e galera, se não fosse o carniceiro ali no corpo dela, teria me dado uma angústia no coração. E mesmo no corpo da Millie, ele consegue falecer geral. E quando eles chegam, só vem os bonecos no chão, e um jogador de futebol chama Josh pra conversar e começa a colocar a língua na garganta dele, e diz que se ele contar alguma coisa, acabaria com ele. E o carniceiro aparece e dá uma falecida nele. Millie aparece na hora e salva o amigo, e começa a lutar contra o carniceiro, e eles conseguem o imobilizar, mas o relógio deu meia-noite e ela perde as esperanças, mas lembra que Brooke sempre adiantava o relógio e consegue voltar pro corpo, e a polícia aparece na hora e acerta 3 tiros nele. E galera, fiquei pensando, e se não aparecesse a polícia? Acho que daria muito ruim, pois o carniceiro estaria no seu corpo, aí ninguém o pararia. Millie comemora que tudo deu certo e consegue ficar com o novinho que sempre gostou, e os médicos dizem que o carniceiro faleceu, mas ele só tirou o leitor de batimento cardíaco, então ele voltaria. Millie está em casa e agora tudo estava normal e feliz, pois sua mãe diz que queria que ela fosse para a faculdade. E andando pela casa, ela começa a escutar um som estranho e o carniceiro aparece e diz que veio se vingar. E sua irmã tenta dar um tiro, mas ele tirou a munição. E a mãe dela aparece e agora ele começa a apanhar de 3 mulheres. E no final, Millie consegue liberar seu assassino interior e acerta um pedaço de madeira no peito dele. E acho que agora ele faleceu. Galera, esse é o filme Freak no corpo de um assassino, e vou te falar, aqui só rola loucuragem, e até que a qualidade do filme é boa, só que esqueceram de investir em um roteirista. Então deixa o like e se inscreve aí que vou fazer um roteiro de um filme de qualidade, e me segue nas redes sociais. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!